Então quer dizer que o James Gunn odeia a cor verde depois de tirar a coloração de pele do Drax, da Mantis, agora o traje dos Lanternas Verdes, né? Que em tese é o caso mais grave, considerando que faz parte tanto da identidade, da simbologia da cor verde, da questão de a origem dos poderes dele e até o próprio nome do personagem envolver verde. E inclusive a gente percebe esse padrão vendo tropas espaciais, né? Assim como ele tinha nerfado a tropa nova, simplesmente serem soldados comuns, ao invés dos capacetes terem os poderes do Nova Prime, que a gente vê voo, super disparos de energia. Vamos analisar isso aí com calma, e eu acredito que dá pra ter um contexto maior do que ele tá querendo dizer com isso. Então, por exemplo, esse vídeo vai ter duas partes, e que primeiro eu vou comentar sobre essas mudanças da Marvel, considerando que esse é um canal sobre Marvel, né? Eu tô mais usando esse assunto que tá em alta pra fazer um paralelo entre os dois acontecimentos, né? E depois eu vou comentar o que pode estar por trás dessa mudança no Lanterna Verde. E começando sobre essa parte da Marvel, o James Gunn mesmo respondeu um comentário no Twitter dizendo por que ele trocou a cor do Drax. Que é um motivo extremamente simples, que é a sinergia com o MCU. Então, considerando que ele sabia que os Guardiões da Galáxia eventualmente iriam interagir com os Vingadores, iriam ter contato com personagens além do próprio filme, então ele, lá em 2014, inclusive, olha como é que a Marvel já pensa bem à frente, ele diz que já tem personagens verdes demais no UCM. Então, basicamente, considerando o Hulk, o que eventualmente seria apresentado a She-Hulk e Amantes, então ele preferiu que só a Gamora tivesse a coloração de pele verde, e enquanto o Drax e Amantes tiveram a sua cor de pele verde removida, para considerar que não tivesse gente verde demais na tela. Eu acho uma explicação tanto curiosa, porque em tese, nos quadrinhos tem ainda mais personagens verdes e não foi um problema para os personagens olharem na tela assim e terem, sei lá, alguma dificuldade de identificar, considerando a diferente biotipo do próprio Drax por causa das suas tatuagens vermelhas, ou da Mantis ser uma personagem com umas anteninhas e tudo bem, mas é a explicação que ele deu. Inclusive eu vou colocar aí na tela para vocês verem que é realmente verdade. E considerando a alteração da Tropa Nova especificamente, eu não vi uma confirmação direta, mas eu acredito que seja por conta de balanço de poder. Eu considerando que se os novos tivessem o nível de poder que eles têm nos quadrinhos, que é de voar, atirar, disparar energia, ter velocidade supersônica, eu acredito que os próprios Guardiões da Galáxia não seriam tão necessários naquela solução, porque eles provavelmente conseguiriam resolver por conta própria aquele problema do Ronan, né? O próprio Ronan teria que ser mais buffado, daria mais trabalho, e algo que dificilmente os Guardiões por conta própria conseguiriam resolver, considerando o nível de poder que eles estavam ali, né? Sem o Peter Quill tivesse as suas pistolas elementais, a Gamora não tivesse a regeneração dos quadrinhos, o Rocket não tivesse armamentos tão potentes e outras coisas do tipo. Então, basicamente, ele reduziu o poder do universo nessa questão da Tropa Nova para que os Guardiões pudessem se destacar. A gente é a polícia agora espacial e, basicamente, os problemas que a Tropa Nova não conseguia resolver, a gente resolve, né? Como se fosse ali o Esquadrão de Elite. Mas uma curiosidade fica que eu acho que pouca gente teve contato, é que a animação dos Guardiões da Galáxia, e apesar de ser um universo alternativo, ele parte do primeiro filme dos Guardiões, então meio que ele considera aquela questão do Ronan, basicamente tudo que a gente viu no cenário do primeiro filme, ignora o segundo e o terceiro porque lançou esse meio termo e dá uma continuidade diferente. E nessa animação, inclusive, aparece que os capacetes da Tropa Nova sim existiram, no caso aquela versão preta do Sam Alexander, que é uma divisão de elite dos Troponovos, e sim, eles tinham poderes de voo, de energia, assim, igual ao Nova Prime dos quadrinhos, mas a diferença é justamente que nesse universo eles foram todos dizimados numa missão. Inclusive, um personagem famoso aí, que melhor não dar spoiler, mas basicamente esses capacetes foram perdidos, ficaram por bastante tempo à deriva, e até o Thanos recuperou um deles para tentar hackear e utilizar os poderes, tentar estudar como que seria o funcionamento a partir de um certo influência mental, assim. É uma saga até interessante, eu gosto bastante dessa animação. Inclusive, se vocês quiserem que eu comente mais aqui no canal, eu posso dar uma atenção especial para as suas 3 temporadas, que acontece bastante coisa. Mas, inclusive, isso poderia dar até uma pista de que no UCM, sim, talvez, quem sabe, tivesse essa possibilidade de no passado ter existido os novos, o seu full power total no capacete icônico, e não só aquela versão nerfada dos quadrinhos e que simplesmente não tem zero da identidade visual deles. Apesar de eu particularmente gostar dessa criação que eles tiveram das naves novas serem esse formatinho de estrela, que eles fazem um campo de força. Então, no fim das contas,
o James Gunn para Guardiões da Galáxia. Ele retirou algumas coisas e acrescentou outras coisas que tem o seu mérito. O saldo é positivo, né? Apesar de essa questão deles terem removido a cor verde do Drax da Mantis e mantiveram da Gamora, removeram a energia lá dos Novas, mas tem o saldo positivo. Eu acredito que, pra mim, tá entre os 3 melhores filmes da Marvel, ainda assim. Mas e agora? Agora entrando na segunda parte do vídeo, essa questão do Lanterna Verde. Por que ele removeu a cor? Eu acredito que tenha mais envolvida uma questão semiótica ao redor disso. O que eu quero dizer? Basicamente, a partir do momento que ele tira a cor verde do Lanterna, provavelmente teve essa coloração no passado, pode mostrar um sentido de decadência do personagem, já tá numa reta descendente, ele não tá mais no auge de quem ele foi, e que ele, inclusive botaram o Hal Jordan com esse tom de que ele ser um cara mais velho pra mentorar um John Stewart, então algo semelhante ao que rolou na Marvel do Hank Pym, se tornando um idoso que não usa os poderes de formiga, e sim, ou simplesmente é um cara que usou no passado e que agora tá passando o bastão, né, pra nova geração, digamos assim. No caso do Scott Lang ser o Homem-Formiga oficial da Marvel, um cara jovem para aprender com a geração passada. Mas, além disso, eu acredito que possa ter um fator narrativo igual aconteceu nos Guardiões da Galáxia Volume 3. Que é, por exemplo, quando a gente pega o Alto Evolucionário, o design dele estava totalmente diferente do que era os quadrinhos, sem aquele rosto vermelho, sem toda aquela paleta de cores que envolvia o personagem. Para que aí sim, na cena final do filme, o Rocket Raccoon, num surto de raiva, tivesse arranhado tanto o rosto dele, que descascou 100% e ficou na coloração vermelha por conta da cor da carne, né? E não necessariamente por causa daquela face metálica que ele tinha nos quadrinhos. Então eu acredito que possa acontecer uma coisa do tipo, né, nessa série dos Lanterna Verdes, porque, em tese, vamos supor, se não seria uma cena emocionante, de um momento de perigo, um momento de baixo, sendo derrotados, o personagem tem um surto de esperança e ele consegue voltar ao auge dele, as cores do traje deixam de ser marrons e passam a ser verdes, e aí ele consegue derrotar o perigo que tá acontecendo. Me parece uma cena bacana, e especialmente se a gente considera que nada como um roteiro pra justificar qualquer coisa, né? Então tem muitas coisas que às vezes a gente vendo por fora isoladamente, isso aqui é uma decisão ruim, isso aqui é uma coisa forçada, mas às vezes dentro de um contexto pode fazer um sentido, pode às vezes acarretar em cenas boas, em fortes emoções, o que pra mim é o principal numa mídia audiovisual, que você tenha, como eu disse, esse saldo positivo, apesar de terem decisões ruins, mas se isso acarretar em um momento bom, por que não, né? Nem, por exemplo, uma coisa que eu vejo uma crítica em relação tanto a questão do Thor gordo no Vingadores Ultimato, era a questão do Thor gordo pra mostrar ele na decadência, o que é meio besta, porque considerando a quantidade de anos que o personagem viveu, ele é um ser milenar e ele meio que ficou traumatizado por um tese, aquele período curto, mas para que justamente logo depois ele consiga superar isso. Então é uma ideia esquisita, botar um Thor obeso, mas logo depois a gente tem uma reviravolta disso. Não, agora ele recuperou a autoestima, ele voltou a controlar tanto o Mjolnir quanto o Stormbreaker ao mesmo tempo. Então, em tese, a gente chama isso no roteiro de offset e payoff, né? Você prepara uma coisa aparentemente negativa para dar uma recompensa, dar um pagamento do que é algo muito positivo que compensa o que foi feito de negativo. Mas eu acredito que eu mantenho esse tom de esperança, né? Esperança verde, a cor da esperança, mas até porque a gente já viu o Guy Gardner utilizando da forma tradicional os que a gente já tinha essa expectativa do Lanterna Verde tendo seus construtos verdes, apesar de ele não ter a aura enquanto voa, mas o traje dele ali é um verde escuro. Então, por exemplo, já que eles acertaram uma vez, eu acho difícil que eles tenham uma mudança tão radical assim. Não, no Guy a gente faz uma coisa mais parecida dos quadrinhos, e agora no Hal Jordan faz o oposto, uma mudança radical assim. Eu acho difícil, considerando o histórico deles, até porque muita gente, inclusive, vai comentar que, não sendo uma produção dirigida diretamente pelo James Gunn, ele não tem responsabilidade, o que eu discordo, considerando que ele agora é o diretor do universo cinematográfico da DC, ele tem o mesmo papel que o Kevin Feige tem para Marvel, então tudo passa pela mesa dele, ele que tem que dar o carinho final, e ele ter o poder, inclusive, de promover alterações, mesmo que pontuais. E a gente sempre vê reclamando alguns diretores que eles são limitados pela Marvel para ter uma certa sinergia, tipo assim, o diretor queria ir mais longe, ele queria dar uma viajada, mas aí tinha que, às vezes, conectar com o multiverso, às vezes tinha que algum personagem sobreviver por conta de ele ter aparições futuras, né, até alguma certa brecada do Kevin Feige. Então, naturalmente na DC,
provavelmente a mesma coisa. Então, ou a gente tá vendo o James Gunn ser muito permissivo, por ser a personalidade dele, né? Querer deixar que os diretores deem a sua personalidade artística para suas obras, ou, naturalmente, ele concorda com aquele ponto de vista e por causa de algum roteiro narrativo ou não. Mas é isso que é a minha opinião. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês concordam. E se inscreve para mais discussões sobre Marvel, aliás. Esse é um canal realmente focado em Marvel. Às vezes, no máximo, vou aproveitar esses pontos de convergência por conta do James Gunn, dos Guardiões da Galáxia, que, por sinal, é a minha equipe de super-heróis favorita. Então, se inscreve para mais conteúdo informativo da nossa agência de inteligência da SHIELD. E, por enquanto, eu vou indo e até mais, agentes.